Fala, rapaziada do Legal Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor dos clubes, né? Rapaziada, caindo a ficha ainda, né? Do acesso, essa que é a verdade. Eu quero aqui falar algumas coisas aqui nesse vídeo. Lembrando, hoje, assim como a gente teve já alguma época aí no canal, não tô lembrando bem, mas recentemente, hoje nós teremos especificamente aqui no Legal Gasolina 3 vídeos. O primeiro agora de informações, inclusive essa agora é uma informação bem importante frente ao Pedro Rocha. Mais tarde, por das 3, 4 horas, vamos subir o vídeo da encarnação dos mucurentos, tá? Mano, tô preparando um material especial. Você que gosta de encarnar dos mucurentos, vem comigo no vídeo de 3 horas que ele tá imperdível. E à noite, mais informações sobre o Clube do Remo, tá? Rapaziada, assim, bora falar um pouquinho aqui sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Tá? Por quê? Eu não sei se pra vocês pararam para pensar numa seguinte situação referente a tudo isso, né? Os clubes que o Clube do Remo vai enfrentar na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro, né? Separamos aqui os clubes que já estão classificados, tá? Que já estão ali no Brasileirão da série A 2026. E é só joguinho pro Remo, tá? É só joguinho, é só pedrinha. Por exemplo, já começa com o Atlético Paranaense, né, que subiu junto com a gente, é um time muito forte na Série A, tem estrutura, né, para permanecer. Acho que o Atlético, desses times que subiram aí, é um que não vai cair de volta, né? Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Mengola, Fluminense, né? O Fluzudo, Mirassol, a grande surpresa nessa temporada. Aliás, Remo e Mirassol vão se enfrentar novamente, né? A última partida foi lá em 2022, foi recente. O Remo venceu por 3-1 jogando em Belém, né? Aquele Mirassol que foi campeão brasileiro da Série C e conseguiu com o pé nas costas o acesso. Tá? O Remo venceu o Mirassol em Belém, foi a última vez que os dois se enfrentaram. Palmeiras, né? O Remo enfrentou o Palmeiras em 2003 e venceu por 2-1 jogando em Belém. Aquele jogo memorável lá com o gol de falta do Jean. Red Bull Bragantino, que antes era só Bragantino, agora virou Red Bull. Vai ser o primeiro jogo do Remo contra o time da Red Bull, né? Não com o Bragantino em si, mas com o time da Red Bull. E o São Paulo, né? Tricolor paulista aí, maior campeão internacional do futebol brasileiro. Também o Remo já tem 2 jogos garantidos contra o São Paulo. Ó, Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Tô separando aqui a elite, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, né? E o Palmeiras são aí os times, sim, máximos que o Clube do Remo vai enfrentar. O Remo tem que focar o seguinte, gente, tem que focar no seguinte, no campeonato do ano que vem. O Remo tem 19 jogos em Belém, confirmados já. 19 jogos em Belém. Desses 19, o Remo tem que ganhar 15. Ou 14, 13 e roubar pontos fora de casa, o máximo que ele puder. Não é fácil, né? A gente sabe que a Série A é um campeonato não muito fácil. Mas, caso o Remo ganhe os 15 jogos dos 19 jogando em Belém, o Remo pode perder até todos fora, que ele permanece na Série A do próximo ano. Então, a estratégia do Remo no ano que vem tem que ser única. É montar um time forte, um time competitivo, para justamente ser um time impiedoso dentro de casa. O Remo tem uma vantagem que, por exemplo, o Mirassol não tem, que é a torcida. O Mirassol não tinha essa vantagem. E o Mirassol nessa temporada foi um time impiedoso dentro de casa. Foi um time que, né, perdeu poucos pontos. Eu acho que o Mirassol não perdeu pra ninguém jogando em casa até agora, né? Então tem condição sim, o Remo tem condição de fazer do Mangueirão, do Bainão. Eu acho que, por exemplo, contra o Mirassol, contra o Coritiba, contra o próprio Atlético Paranaense, a Chapecoense, esses jogos serão no Bainão. Agora contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo. O Flamengo vai ser no Mangueirão, com certeza. São Paulo vai ser no Mangueirão, com certeza. Palmeiras vai ser no Mangueirão, com certeza. Fluminense deve ser no Mangueirão também. O Corinthians vai ser no Mangueirão, com certeza. Então, esses jogos que o Remo vai ter no Mangueirão, pode ser que o Clube do Remo tenha essa condição aí de ser favorito. A gente sabe, contra poucos times, desses que eu falei aqui, o Remo ele vai entrar como favorito nos jogos. Ele vai ser sempre ali a zebra, o azarão. E nós temos que nos acostumar com isso, né? Porque a gente tem essa questão aí de, cara, ser muito exigente, né? Mas a gente tem que entender o nosso nível e a nossa condição. A gente não pisa na Série A há 31 anos.
É óbvio que eu quero que o Clube do Remo faça uma campanha digna e que permaneça na primeira divisão. De preferência, quem sabe, beliscando uma vaga ali na Sul-Americana, né? Tem condição, sim. Hoje não é impossível se classificar para a Sul-Americana. Mas a gente sabe que é muito complicado. O campeonato que o Remo tem que fazer, as contratações que o Remo tem que fazer são cirúrgicas, né? E, claro, manter ali os destaques do time. Então, essa Série A do ano que vem, ela tem tudo para ser uma Série A muito complicada para o Remo. Já seria normalmente, né? E com a permanência desses grandes clubes aqui, que a gente está falando, pode ser bem mais complicado ainda. Cara, a gente está vivendo um sonho, né? A gente está vivendo. Quem diria que hoje eu estaria aqui no dia 25 de novembro falando que o Remo vai enfrentar o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo. Não numa Copa do Brasil, porque a gente já enfrentou o Corinthians lá em 2023, vencemos. Inclusive, a gente sentiu o gosto. Naquele dia que o Remo venceu o Corinthians, eu senti o gosto de ver o meu time numa Série A, enfrentando um time de Série A, porque o Corinthians é um time de Série A, né? É um time assim que, por mais que atravesse um momento delicadíssimo, crítico, financeiro, mas é um time de uma camisa pesadíssima no futebol brasileiro, né? E é um time assim que tem uma torcida absurda, a torcida do Corinthians é absurda. E isso a gente não pode também menosprezar isso aqui. Mas a gente sentiu naquele dia o gosto de jogar uma Série A, né? Pelo menos uma partida só, e vencer um time de Série A. E agora a gente vai enfrentar todos esses times aqui, né? Quem diria, cara? Quem diria? Meu sonho se tornou realidade. Eu já posso morrer em paz já. Porque, aliás, ainda não. Ainda não, tá? Meu senhor, deixa eu ver pelo menos um ano do Remo na Série A. Só um ano, tá? Só um ano. Depois, o senhor decide aí, que tá nas suas mãos. Minha vida está nas suas mãos. E aí, decida aí se eu vou permanecer ou não vivo, mas, cara, é uma emoção muito grande, cara. Vocês conseguem ver nos meus olhos, né, a emoção que eu tô sentindo, né? Vocês conseguem ver. Então, assim, cara, tudo que a gente lutou, tudo que a gente batalhou. Esse clube tava na Série C, chegou até flertar com o rebaixamento pra Série D. E agora a gente vai disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, num ano de Copa do Mundo ainda. Então, tem tudo para ser um ano especial, como foi esse ano pra gente, tá? Foi um ano especialíssimo. 2025 vai ficar pra história do Remo. Vai ficar pra história. Um ano perfeito, praticamente perfeito, né? Se a gente ganha a Copa Verde, seria um ano perfeito, porque a gente ganharia a Copa Verde, né? Ganharíamos o Campeonato Paraense, como a gente ganhou, e conseguiríamos o tão sonhado acesso, né? Bom, vamos falar sobre o mercado da bola aqui, né, rapaziada? Que vocês também querem saber aí. Ontem a gente falou sobre a renovação do Pavani, né? O Clube do Remo encaminhou aí a renovação de maneira errada, na minha opinião, com o Pavani, mas respeito a opinião da maioria aí, que inclusive concordou com a renovação do Pavani, porque na cabeça de alguns torcedores, né? Eu até entendo, porque a gente nunca viveu isso, então é a primeira vez que nós estamos vivendo isso. O Remo tem que montar 2 times, um time para disputar a elite, um time forte, né? Teoricamente forte, e um time um pouco mais modesto para disputar o Parazão, para disputar a Copa Norte. Só que detalhe, tá? Não podemos menosprezar os nossos adversários que já davam a vida contra a gente. Você acha que a Mucura vai entrar morta contra o Remo? Não vai. Eles vão dar a vida, mais ainda. Eles não vão querer perder pra gente. Ainda mais a gente na Série A. Vão querer tirar uma casquinha de vencer um time da Série A. A mesma coisa a Tuna. Então a gente não pode entrar no Campeonato Paraense de salto alto. A gente sabe, ninguém é burro. Eles sabem e a gente sabe também que o Remo é o favorito para ganhar o Parazão. Assim como é o favorito para ganhar a Copa Norte. Mas precisa fazer isso dentro de campo. Não adianta só eu ficar falando aqui. Não adianta. Então, por isso que eu acho que o Pavani não serve nem para ser ali uma opção no banco de reservas. Porque ele foi banco a Série B inteira. Ele tem qualidade e tal. Tem tanta qualidade que o São Bernardo, que acabou de subir da Série C para a Série B, e o Guarani, que está na Série C, foram os únicos times interessados nele. E não teve outro. Como fala um time aí que vai brigar na parte de cima da tabela que se interessou no Pavani. Nenhum. Então, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho um erro renovar com o Pavani. Eu acho um erro gravíssimo, inclusive. Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre o Pedro Rocha, tá? A gente já falou sobre o Pavani. E eu quero falar um pouco aqui sobre o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, gente, tem contrato até o final do ano que vem. Até o final de 2026, o contrato dele. Segundo o jornalista Jorge Nicola, que tem um canal inclusive aqui no YouTube, o Pedro Rocha não aceitou uma renovação de contrato com o clube do Remo. Isso aí é uma informação do Jorge Nicola.
Eu fui atrás para tentar saber, né, sobre isso. Não me confirmaram nada. A única informação que eu obtive é que o Pedro Rocha está muito feliz no Remo e satisfeito no Remo. Provavelmente ele vai ter um aumento de salário, merecido, né? Porque jogou muita bola, assim como o Rangel também. Ele deverá ter um aumento de salário. Vai ganhar também um bônus por metas atingidas, né? Foi o artilheiro da competição. Acho que merecia também um pagamento de um bicho a mais, né? Pelos gols que ele fez e tal. Até para dar um estímulo maior pro cara. Para você ter uma ideia, o Pedro Rocha teve participação em 23 gols do clube do Remo diretos. Foram 15 gols e 8 assistências. Só nesse sábado, nesse domingo agora, os 3 gols do Remo, ele participou. Dos 3 gols do Remo. Ele deu 2 assistências e fez um golaço. E olha que ele tentou no primeiro tempo, errou pra caramba. Assim como basicamente todo o time. Mas essa é uma virtude do Pedro Rocha. Ele não desiste. Ele não. E a gente precisa de jogador desse nível pro ano que vem. É desse estilo. Igual o Hernandes, igual o Pedro Rocha, jogador brigador. Jogador que entra em campo e não baixa a cabeça, que não desiste. É esse tipo de jogador que eu quero no Remo. É esse tipo de jogador. Então, assim, eu acredito que ele fique no Remo, mas esse papo de que ele está esperando proposta de outros clubes, inclusive da Série A, né? Voltar para um grande clube na Série A, né? Para um clube mais estruturado financeiramente. Eu não sei se isso está descartado, tá? Mas hoje, ainda hoje, o Pedro Rocha só está pensando na questão dele no Remo. Mas vamos ver, né? Ele se destacou muito na Série B, foi um destaque absoluto do Remo. Vamos ver aí, né? Como é que a gente vai fazer para segurar o nosso principal jogador nessa temporada. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.